Olá, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostaria de estar compartilhando com vocês mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Aqui no livro do 1 Reis, no capítulo 22, no versículo 34, famoso episódio sobre a morte do rei Acabe. Amém? Então o homem enteçou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo. Naquele dia o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da sua ferida correu no fundo do carro. Amém? Vamos fazer uma rápida oração para que Deus possa estar falando conosco segundo o desejo do coração dele e não segundo a vontade do coração dos homens. Deus Pai, Criador do Universo, Senhor de toda a vida, te pedimos, Senhor Deus, nesse momento que o Senhor venha fazer presente nesse lugar, Senhor Deus, e falar a nós, a todos quantos ouvirem essa mensagem, sobre o seu desejo, a sua vontade e sobre as necessidades da vida de cada um. Dá um consolo necessário, Deus, e o amparo para cada situação, Deus. Nesse momento eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra de Deus, aqueles que já conhecem a história do rei Acabe, um homem que cometeu os erros mais absurdos da história dos reis do povo de Deus, um homem que pecou grandemente e, segundo a Bíblia, além de andar nos caminhos da idolatria, no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, a Bíblia ainda cita que, sendo isso coisa leve, ainda se casou com Jezabel de um reino de fora. Esse homem, ele cometeu erros terríveis e por isso Deus, com o tempo, mesmo com toda a sua paciência, toda a sua longanimidade, um dia Deus resolveu que ele haveria de morrer. E aí Deus Deus pegou e estendeu sua mão dessa forma. Esse rei, ele se vestiu como um soldado, entrou escondido na batalha para poder passar despercebido, mesmo sendo avisado por Deus que haveria de morrer naquela batalha. E Deus preparou uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que estava fazendo, simplesmente estava no movimento da guerra e matou esse inimigo tão terrível da obra de Deus. Aí eu gostaria de falar conosco sobre pessoas que fazem a obra de Deus de forma que são colocados por Deus em determinadas situações que eles não entendem, os outros não aceitam, eles fogem, mas no final das contas, Deus é glorificado em situações estranhas e incompreensíveis. Nós vemos muitas vezes, dentro de uma linha de raciocínio, quando você vê um motor a combustão de um carro, ele tem vários elementos, tem várias partes móveis, e ele tem algo que é muito inerente dele, que não pode faltar de forma alguma, que seria o óleo, o lubrificante. Ele tem por obrigação estar do lado de dentro, ele tem por obrigação sofrer pressões e reduzir atritos para que aquele motor possa trabalhar na sua capacidade normal e, por não queiram dizer, máxima. E quando esse óleo começa a vazar por juntas, por várias situações, é sinal de que alguma coisa não está bem. Então, olhando para a sua vida, onde Deus te colocou para servir a Ele, se você está na situação de pressão, você está na situação de atrito, você está na situação em que as pessoas olham para você e não veem serventia para você, ou muitas vezes aquilo que você faz para o homem não é bom o suficiente, não está polido o suficiente, não agrada a todo mundo. Olha, eu digo para você, ouvinte da palavra de Deus, você pode ser muito bem um pouco de óleo no meio da máquina do evangelho. Você está servindo para alguém que recebe pressão, alguém que lubrifica, alguém que faz com que a igreja ande, e muitas vezes a pessoa olha para você e diz: não é bom o suficiente, ou não me agrada. Por quê?
Porque quando o óleo vaza para fora, em alguma situação, ele é visto, por isso que ninguém te vê. E muitas vezes Deus não permite que ninguém te vê. Em toda situação da sua vida você nunca será visto. Quando o óleo vaza do motor, quer dizer que o motor está com problemas. E muitas vezes dentro da igreja nós não compreendemos nossa vida com Deus, não compreendemos nossa vida dentro da igreja, no dia a dia, no trabalho, seja onde for, porque Deus nos chamou na situação de pressão, de atrito, de dificuldade, e que mais ninguém pode trabalhar naquela situação. Se nós falamos tanto da água na palavra de Deus, na Bíblia, ou no dia a dia, mas a água não é um lubrificante, ela não serve para você colocar dentro do motor a diesel e ligar ele. O que acontece? Ela não vai ter a sua função, ela não lubrifica. Então o que acontece? Deus pegou a pessoa certa, e se você passar para fora, o homem vai olhar para você e vai dizer, tem coisa errada. Essa pessoa tem que estar escondida, essa pessoa não pode aparecer. E muita gente não quer colocar a mão no óleo porque ele tem uma característica, ele é viscoso, ele gruda e ele dá o quê? Aquela aparência de oleosidade na mão, grande oleosidade. Muitas vezes as pessoas não querem muito contato com você, muitas vezes as pessoas não querem te dar muita oportunidade, e muitas vezes você vive pressionado, porque Deus deseja que seja assim. Vamos colocar num ponto de vista, porque ele trabalha com máquinas que ela tem movimento, todas as juntas onde tem aquele atrito, em peças grandes, elas são lubrificadas com graxa, e falar a verdade, ela tem que estar no lugar certo. Ninguém quer ir lá e pegar a graxa e passar na sua roupa, ninguém quer pegar aquela graxa preta lá de passar em maquinário e ficar com ela na mão. Não, as pessoas querem que ela fique no lugar dela, e muitas vezes Deus te chamou para uma situação tão tremenda e terrível desse jeito, porque se você não estiver lá, a obra de Deus não funciona. Olhamos construções maravilhosas, olhamos casas bonitas, o homem investe em tudo, graças a Deus por isso, tecnologia, disso, daquilo, tem o famoso revestimento, coisas finas, mas só que tem um pequeno detalhe, você nunca vai ver no lugar bem feito a ferragem aparecendo. Por quê? Porque ela não é feita para embelezar, ela é feita para dar sustentação. E Deus enterrou a sua vida no meio do concreto, e o homem não quer ver a sua cara, porque ele sabe que você não embeleza. Mas se você não embeleza, é você aquele que mantém de pé. E nunca se viu uma casa suspensa no grafiato. Essa casa está firme porque o grafiato é bom, ela está firme porque o porcelanato é poderoso. Não, é aquele que está enfiado no meio do concreto, aquele que está abafado, aquele que está sufocado, aquele que não pode ser visto, aquele que não é desejado, mas ele é o principal da construção. Se ele aparecer, a ferragem aparecer, ela apodrece pelas intempéries, e aí a casa pode vir a pique com o tempo, ou ter problemas e precisar de reparo sempre. E nós vemos muitas vezes nossas vidas colocadas em situações, e as pessoas não aceitam, não gostam e não podem, e Deus não permite que nós venhamos transcender aquele limite. Uma coisa interessante, colocando de uma forma assim, olha, é só ferragem, é só óleo, é só coisa assim. Não, uma lâmpada. Você já prestou atenção para que serve uma lâmpada? Uma lâmpada daquelas de gás, aquelas lâmpadas grandes, bonitas, elas são muito boas e muito bonitas no lugar dela. Mas se você pegar uma lâmpada e colocar ela no lugar do capacho da igreja, todo mundo que entrar e pisar na lâmpada, ele vai ter os seus pés feridos. Mas por quê? Mas ela não é luz, mas ela não é o lugar dela. Ela é muito boa no lugar dela. Ah, tem gente que é uma bênção lá no louvor, mas ele não serve para ficar na porta. Para ficar na porta é o capacho. Tem crente que está na igreja e as pessoas passam por ele, limpam os pés na vida dele, porque essa é a vontade de Deus, para que Deus seja exaltado. Pessoas que aguentam as situações mais difíceis de humilhação, porque Deus é exaltado na vida dela. Grandes sofredores, grandes trabalhadores, pessoas que nunca vão gravar um CD, pessoas que nunca vão escrever um livro, mas a sua vida diante de Deus, ela não é diminuída. A sua parte da árvore da vida não é diminuída em relação a um pastor ou um cantor, não é diminuída em relação a uma pessoa que é chamada para todos os lugares, uma mulher muitas vezes idosa lá de joelhos carregada da oração, com uma voz que ninguém quer ouvir, ou um jovem que as pessoas acham que não tem sabedoria, ele não serve, mas os seus trabalhos no Senhor, eles não são perdidos. A Bíblia diz que Deus é fiel, ele não vai deixar que os nossos esforços, que as nossas perdas
perdas, elas caiam no esquecimento. Se cai no esquecimento do homem, mas não cai no esquecimento de Deus. Um jejum é feito memorial diante de Deus. Vemos Deus falando de Cornélio. As suas esmolas, o seu jejum sobe diante de Deus, elas estão no memorial. Deus escreveu algo, muitas vezes algo está entalhado em pedra em seu nome, porque Deus assim o quis. O seu sofrimento, a sua dor, a sua paciência, a sua pobreza, Deus nunca há de esquecê-las, e elas terão diante de Deus, junto com a fé, um grande peso de glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aceita o seu Jesus e vá à igreja evangélica mais próxima da sua casa. Amém.